Gente, boa tarde. Acho que o último slide que a gente tinha visto que tinha esse aqui, que era para ver em pena, né? Aí na sequência, gente, nós temos aqui os componentes do freio, no caso, de estacionamento, por exemplo, que é usado no sistema com freio a disco, para sistema hidráulico. Se vocês olharem aqui, esse sistema ele está mostrando um negócio um pouco diferente. Ele está mostrando um sistema com lona e um sistema de pastilha, tá? Isso aqui era usado anteriormente, tá? Em alguns carros mais antigos. Hoje é tudo no sistema hidráulico. E outra coisa, para caminhão, nós temos o sistema de estacionamento que é feito pela Cuica e tem alguns caminhões mais antigos que vocês vão encontrar que o sistema de freio de estacionamento era feito no cardan, tá? Na saída, por exemplo, aí da caixa de mudança. Vocês vão ver que os Clark, tá? Os câmbio Clark tinha esse sistema de frenagem, alguns Mercedes também trazia dessa forma, tá? Aí depois que colocaram diretamente nas câmaras de frenagem, os trip-stop lá, ó, aí vocês vão ver que mudou essa consequência, tá? Aqui ele está mostrando um sistema, no caso ainda como é tudo mecânico, não tem nada que seja, por exemplo, com acionamento elétrico ou pneumático, alguma coisa assim, ou eletrohidráulico, alguma coisa assim, tá? Na atualidade, a gente tem alguns sistemas aí que é com motor robotizado, esse negócio aqui, que você aperta um botão e na hora que você pisou no acelerador lá, ele libera, ou vai dar a partida e já acaba liberando. Isso é a coisa da atualidade. Aqui, tá? Ele está mostrando como é que é o freio de estacionamento a disco hoje. Então, eu tenho aqui esse sistema que a gente está colocando aqui para acionar normalmente o pistão e essa parte interna, que é um excêntrico, para acionar, no caso, o freio de estacionamento. Tá? Então, no próprio sistema hidráulico, eu vou ter um sistema de acionamento mecânico que vai fazer o acionamento, no caso, das pastilhas e fazer a frenagem. Tá? Aí ele desaplicado, vocês podem ver que ele é um freio normal, ele vai estar com esse envelope que está em vermelho aqui, funcionando igual. E aí ele tem esse dispositivo na parte interna, que é a parte com mola, né? Para estar acionando no conjunto. A gente vê. Aí ele tem um acionamento. Então, na verdade, aqui ele está mostrando que o cara aciona ele, ou no caso, com o pezão lá, pé de bicho do camarada lá, ou se não, pela alavanca. Se ele acionar pela alavanca, o excêntrico vai acionar, no caso, o freio de estacionamento. Então, eu tenho um dispositivo que só vai acionar a parte hidráulica e um dispositivo mecânico que vai acionar a parte, no caso, do freio de estacionamento. Aqui dentro, vocês estão vendo, ele tem um estriado, alguma coisa assim. Na verdade, gente, isso aqui ele é automático. Conforme vai desgastando a pastilha, ele vai se autorregulando. Tá? E aí tem um inconveniente. Se vocês pegarem um sistema de freio assim, na hora que vocês forem trocar pastilha, vocês vão ter que usar uma ferramenta para retornar esse êmbolo, senão ele não volta na posição inicial, tá? Professor, mas e se for um sistema que tem sistema eletrônico? O que você vai fazer? Vai ter que entrar com o scanner e o scanner, no caso, vai mandar para a posição inicial. Então, o motor vai trabalhar, o atuador, que ele não faz isso mecanicamente. Então, ele vai pegar esse motor atuador e vai mudar a posição dele para inicial novamente e, a partir dali, começar a trabalhar a parte de frenagem. Aí ele está mostrando a aplicação do freio de serviço, que a gente chama de deslocamento, no caso aqui do êmbolo, né? Teria aquela deformação que eu falei para vocês lá da válvula no anel de vedação, tá? E na hora de retornar, ele retornaria com a ação da força centrífuga e também a deformação desse elemento.
Um acionamento no caso do freio de estacionamento, ele está mostrando que vai puxar a alavanca, ele vai mudar essa posição aqui dessa alavanca, pode ser no caso esse sistema aqui de excêntrico, pode ser de mola, aí depende no caso o que o cara tem aí, o modelo que ele tem no conjunto, tá? A desaplicação volta na posição inicial e retorna o êmbolo novamente, através de um sistema mecânico por causa das molas que tem na parte interna. Isso aqui é uma ferramenta que eu falei para vocês. Ó. Se eu for mexer com automóvel, se tiver lá... isso aqui é um modelo. Na verdade, alguns fabricantes eles têm aí... O que importa para nós é essa frente dela, que ela vai encaixar na cabeça do êmbolo. Tá? Pode ser manual, igual a gente está vendo aqui, ou pode ser com chave, pode ser, no caso, alguma elétrica, alguma coisa para estar acionando. Tá? Exclusivamente esse sistema aqui é usado muito mais em automóveis, não em caminhão. Tá? Aqueles princípios de hidráulica nós já vimos. Tá? Esse aqui a gente não vai ficar verificando. E aqui uma coisa interessante a gente está vendo que quando a gente for trabalhar com a parte de hidráulica, o acionamento hidráulico, por exemplo, de embreagem, alguma coisa assim, vocês têm que ter um fluido. No caso, esse fluido hidráulico, o fluido de freio, a função dele é fazer, no caso, o quê? A pressão hidráulica ou pressurizar o circuito em função, no caso, do líquido. Tá? Ele tem que ter aqui, ó, as composições genéricas dele é lubrificante sintético, solventes, aditivos e normas internacionais. Ó, a BNT, a Associação Brasileira, a SAI, que é, na verdade, a Sociedade Americana de Engenheiros, e o DOT, é Departamento de Transporte, no caso, americano também, que eles que homologam esse tipo, no caso, de fluido, tá? Por incrível que pareça, gente, a gente fala assim, mas não use caminhão. Caminhão, às vezes, eu tenho que usar isso para, no caso, usar no servo embreagem mista, quando ela tem um sistema hidráulico e um sistema pneumático atuando. Então, eu tenho que sempre estar olhando a quantidade de fluido que tem para acionar esse cilindro mestre lá, ou cilindro acionador, tá? E aqui, umas coisas que a gente tem que pôr interessante para a gente estar vendo aqui, ó. Ele traz algumas normatizações em relação a fluido. Então, lubrificante sintético, polióis e poliglicóis. Quando vocês falarem de polióis e poliglicóis, ele tem derivação aqui, que a gente fala de álcoois, tá? E alguns pode ser, no caso, o que eu posso falar para vocês? O silicone, tá? E alguns óleos de origem vegetal. Por que isso? Se eu usar um óleo de origem, no caso, mineral, que é do petróleo, vocês vão ver que ele deteriora, danifica as peças internas, por exemplo, do conjunto, tá? E aí começa o quê? Desgastar ou começa, por exemplo, sedimentar, ter alguns problemas aí nesses casos. Então ele fala aqui, ó, solventes, glicóis, estéreis, glicólicos, DOT 3, metil triglicol, butiltriglicol. Butiltriglicol, a gente tem aqui o DOT 4 e o éster boratado somente no DOT 4 e outros aditivos. Nós já temos no mercado o DOT 5, 5.1 e o 5.5. Então, isso aqui já é, no caso, ultrapassado. E a normatização traz a BNT ali 2, 3 e 4, a SAI 1703, a DOT 3, DOT 4, DOT 5, 5.1, 5.5 e aí por diante, tá? O que eu consigo com esses caras? Elevação do ponto de ebulição. Então, ele vai ferver, no caso, na temperatura muito alta, tá? Entumece ou não as borrachas. E o que é entumecer? Na verdade, ele não danifica, e nem ele faz a função de um lubrificante, tá?
Ele tem alguns poderes aqui de elevação da viscosidade, para ele ser mais fluido e manter a viscosidade em altas temperaturas. Reduz a perda por evaporação e garante a lubrificação das peças, no caso, esses poliglicóis. E os solventes aqui auxiliam no ponto de ebulição, auxiliam na viscosidade, entumece ou não as borrachas e impede o congelamento. Então, os glicóis, que são derivados de álcool. Vocês já viram vodka congelar ou cachaça congelar? Os caras aí que são tomadores, já viram isso ou não? Alguém toma cachaça aí, toma vodka, alguma coisa assim? Não congela, professor? Não congela, né? Então, o ponto de congelamento dela baixa mais. Toda a gente falar que tem alguma coisa de álcool ou glicóis ali, gente, ésteres glicóis, vocês vão ver que ele não congela. Então, é uma coisa que eles tratam tanto o fluido, no caso hidráulico, quanto, por exemplo, os aditivos que são também colocados no sistema de arrefecimento do motor. Tá? O éster borato ali está mostrando aqui, ó, elevado ponto de ebulição, garante lubrificação, manutenção do efeito sobre as borrachas, impede o congelamento, estabilizadores de pH e anticorrosivos e antioxidantes. Aqui, uma coisa interessante de vocês saberem é o seguinte, é que na hora que vocês forem mexer com o sistema hidráulico, esse cara aqui não pode entrar em contato com a lataria do veículo. Se ele entrar em contato com a lataria do veículo, ele danifica toda a pintura, tá? Então, aonde que vocês tiverem essa contaminação com esse óleo, no caso hidráulico, depois vocês vão ter que fazer um tratamento na lata para poder pintar em cima, senão ela não gruda a tinta. Porque esses elementos químicos que vocês estão vendo aqui, ó, ele ataca de um jeito, no caso do material lá, que acaba danificando, tá? Então, tome cuidado aí na hora que for fazer um tipo de manutenção, contato com a mão, botar a mão na lataria do carro, alguma coisa assim, do caminhão, o que for. Tá? Ponto de ebulição, ó, fervura. Olha que temperatura que ele chega, gente. No mínimo dela aqui, 205, máximo 230. É alto, né? A gente tem a DOT 4, 230 a 250. Depois, se vocês forem pegar... na verdade, os DOT 5 aí, que para cima, nessa categoria nova que trabalha com siliconado, vocês vão ver que ele chega a 260 até próximo de 300 graus, tá? Por quê? É um local onde tem muito aquecimento do sistema de freio, tá? Viscosidade ele mantém essa viscosidade até 100 graus, viscosidade, no caso mínima, até menos 40 graus, tolerância da água, higroscopia. Então, ele está falando aqui que ele tem que absorver, no caso, essa água para não danificar o que? As partes metálicas. E faça cair o ponto de ebulição. Se eu pegar um cara desse que está saturado, o correto é substituir, tá? Ou vocês, no caso, substituem, por exemplo, por ordem de fazer uma manutenção e ter que trocar algum componente que vai ter que esgotar o óleo, tá? Ou a gente faz pelo limite de quilometragem ou limite de tempo de uso. O tempo de uso é aquele negócio, deu lá um ano, eles mandam fazer a substituição. Porque às vezes eu não rodei o carro, no caminhão, não foi, mas eu tenho que fazer, no caso, essa substituição. Tá? E aí, quilometragem é a especificação dada pelos fabricantes. Tá? Aqui, efeitos sobre borracha, o fluido de freio não pode agredir as gachetas. Contração excessiva causa vazamento e dilatação em excesso prejudica, na verdade, aqui, o funcionamento. Então, gente, isso aqui são características de fluido hidráulico, tá? Para freio. Se eu pegar que for falar que é um fluido hidráulico para transmissão automática, no caso, direção hidráulica, vocês vão ver que ele tem outra codificação. Eles chamam de ATF, Automatic Transmission Fluid, tá? Ou fluido de transmissão, no caso, automática. Ou, em alguns casos que já são
gerações diferentes que é siliconada, daí tem os Dextron 1, 2 e 3, tá? Que muda totalmente essa relação aí, por exemplo, em relação a sistemas, no caso de sistemas hidráulicos. Fluido de freio aqui, ó, norma, no caso, DOT 3, 205 graus, o 4, 230, o DOT, ó, 5.1 aqui, 260 graus, que eu falei para vocês aí, estava comentando. Tá, e 5.5 já é bem mais elevado isso aí também. Tá, como é que eu vou fazer o comportamento? Gente, se eu comprei lá um veículo que ele usa DOT 5.1 ou 5.5, eu posso pôr um DOT 3? Não. O adequado é não fazer essa troca. Agora vamos fazer o contrário. Eu tenho, no caso, um local onde eu uso DOT 3. Eu posso usar um com codificação mais elevada? Posso. Tá? Então, para melhoramento, no caso do sistema de freio, eu posso colocar um fluido que é mais eficiente. Agora, se eu for regredir, eu tenho um que já é lá em cima, ele foi projetado para aquilo e querer colocar um mais antigo, não é adequado. Tá? Então, a gente tem que seguir essa regra aí. O pessoal sabe o que é a parte de higroscopia? Higroscopia, se eu tiver contato com a água, a tendência desse cara aqui é evoluir mais fácil. Porque a água, ela, no caso, ferve com 100 graus Celsius. E o óleo lá, o fluido, vocês viram que ele trabalha na temperatura bem mais alta. Então, se eu tiver a higroscopia ou o pH aqui alterado desse fluido, vocês vão ver que ele vai ferver mais cedo. Tá? E isso é ruim das duas formas. Quando eu falo que estou fervendo, ele está gerando o quê? Bolha de oxigênio. Tá? E ele também, no caso, está evaporando, perdendo, no caso, a quantidade ou o volume que ele tem na parte interna. Então tem que ficar ligado em relação a isso daí. Tá? Aqui está falando que mistura-se água. E por que a gente troca o fluido? Tá lá, ó, saturação de água, oxidação e corrosão, que no caso chegou ao ponto de que ele já está saturado, né? E baixo ponto de ebulição. Vai mudando essas características que a gente tem no caso no sistema. Aí eles estão falando aqui pelo menos uma vez por ano. Aqui, a aplicação, cuidados, DOT 4, DOT 3, utilizar fluido que atenda às especificações, evitar contaminações com água na manutenção e lavagem e não reutilizar fluido drenado do sistema. Tá? É uma característica que não dá para a gente, no caso, eu tirei, está limpinho, vou pôr de volta. Não, é descarte essas coisas, gente. Alguém já sangrou alguma vez aí algum sistema hidráulico ou não? Eu já, professor. O que você sangrou? Quando eu trabalhava lá na Chevrolet, quando você vai mexer ele na pastilha de freio, ele sabe, da dianteira, ele tem uma sangriazinha ali, não sei se o senhor sabe. Então tá. A gente faz isso mesmo. O Diego já sangrou também, Diego? Já sangrei freio, já sangrei embreagem. É, até bom você falar isso, porque a embreagem é mais ruim de sangrar que freio. É foda. Embreagem, se você bombar rápido, você não consegue tirar o ar. Então, você tem que bombar muito devagar. Ou, às vezes, a gente tira, no caso, o cilindro do lugar e faz por gravidade. Tá? Detalhe aí, gente, é o seguinte. Sangrar, para quem nunca fez, é eu tirar o ar do sistema. Aqui ele está dando um exemplo, por exemplo. Ó, ele mostra que o parafuso sangrador e o líquido que está dentro, no caso do sistema. O que ele vai fazer? Ele vai abrindo esse parafuso até parar de sair bolha. Quando sair só óleo aqui, vai ficar o quê? Um fluxo laminar, ou fluxo sem bolha, sem nada. E por que ele coloca dentro de outro, no caso, quantidade de óleo lá dentro de um reservatório? Que é justamente para, na hora que você bombar o freio, ele não, no caso, puxar de volta. Tá? Porque senão ia fazer que nem uma bomba. Uma hora ele empurra, a outra ele empurra. E puxa, empurra e puxa, empurra e puxa. Então, eu não ia conseguir sangrar. Então, tem muita gente que fala assim, o cara bombar
e depois, quando ele segurar, você abre. Daí abaixa o pedal de freio. Faz isso uma ou duas vezes, 3 vezes, e depois vê qual que ficou a altura do pedal de freio, tá? Se eu fosse sangrar, por exemplo, a embreagem, é o contrário. A embreagem, se eu tiver ar, ela não tem curso para poder liberar o disco. Fica ruim de engatar. E a partir do momento que você vai eliminando o ar do sistema, ele vai dando mais curso no pedal de embreagem e, consequentemente, ele libera mais fácil a embreagem. E outra situação, quando eu falo em sangrar, por exemplo, direção hidráulica. Tá? Como é que eu sangro direção hidráulica? Às vezes não tem sangrador. O que eu vou ter que fazer? Final de curso, final de curso. Então, o que eu ponho o veículo para funcionar? Esterço o veículo tudo para um lado, esterço tudo para o outro. Vocês vão ver que fica ruidoso o sistema hidráulico, até que ele, no caso, desaparece aquele ruído. Porque daí ele quebrou, ou ele, no caso, uniformizou, não tem mais ar dentro do sistema. E aí ele está sangrado. Tá? É uma coisa assim que a gente tem que prestar atenção. Outra coisa, falando em sangria, gente, qual que é a roda que a gente tem que começar a sangrar? Qual Na a mais roda longe. Hã? Na mais longe. A mais longe, perfeito. E qual que é a roda mais longe, por exemplo, se eu tenho, sei lá, um caminhãozinho 3/4 ou uma van, qual que é a mais longe que a gente tem do sistema Traseira de freio? direita. Hã? Traseira direita. Traseira direita. Por que a gente faz esse procedimento lá, Diego? Pois olha. Não, é porque a distância que ele tem para percorrer é maior. Aí ele sai quase todo o ar do sistema já. Aí nas Ele outras acumula mais ar, por estar muito longe. Então, eu eliminando essa primeira situação, vocês vão ver que aí o que acontece? Eu tenho, no caso, a minimizar para não trocar ou sangrar os outros sistemas. E assim, tem muita gente que faz o quê? Em Z. O que é em Z? Ele começa a traseira direita, traseira esquerda, dianteira direita, dianteira esquerda. Tá? Isso, independente se eu tenho um sistema de freio que seja, no caso, paralelo ou cruzado. Tá? O que é paralelo e o que é cruzado, gente? Aquilo que eu falei para vocês lá inicialmente. Freia as duas rodas dianteiras e freia as duas rodas traseiras. Ou ao contrário, uma dianteira direita, uma traseira esquerda, uma dianteira esquerda, uma traseira direita. Que isso assegura que eu tendo duas, no caso, frenagem em rodas separadas, que o carro, se eu vazar um desse sistema, eu não fico sem freio totalmente. Só para vocês terem um parâmetro, antigamente os sistemas hidráulicos era um cilindro só, acionava as 4 rodas. Vazava uma, perdia o freio no carro inteiro. Tá? Hoje não. Vazou um circuito, ele continua com o freio em 2 rodas. E o sistema pneumático também não é diferente, porque ele, através, no caso das válvulas que ele utiliza, ele vai estar fazendo isso aí que a gente está falando para vocês. Tá? O sangrador aqui, tem muita gente que fala assim, pô, mas o senhor está fazendo uma garrafa bonita, isso. Tem muita gente que pega essa garrafa, ele pega uma garrafa daquela de Coca-Cola de 300 ml, 600 ml de plástico, que é transparente, coloca um pouco de óleo, no caso de freio dentro, e uma mangueira daquela de cristal, tá? Para estar fazendo esse sangrador. Esse aqui é o sangrador caseiro. Ah, professor, mas eu quero fazer com sangrador elétrico. Porque nesse caso aqui eu preciso de alguém para ficar bombando, não preciso? Pedal? Porque senão não tem como sangrar, né? Nem eu abrindo por gravidade, o óleo não vai fluir. A não ser que eu jogue o óleo no chão. Se eu jogar óleo no chão, daí pode ser que ele faça fluir, no caso, por gravidade. Caso contrário, se ele estiver mergulhado num líquido, a pressão fica igual, ele não vai, no caso, fazer esse escoamento. Se eu abrir só a válvula lá, que é o parafuso de segurança, e deixar sem a mangueira, ele começa a escorrer tudo aquilo lá, só que faz aquela lambreca, né? E aí eu estava fazendo uma sangria por gravidade, porque o reservatório está acima, no caso, do nível, e na hora que a pressão atmosférica cair em cima do reservatório, ele vai empurrar aquele fluido para baixo. Tá? E aí existe um jeito mais fácil, que é o quê? O sangrador elétrico. O sangrador elétrico é isso que vocês estão vendo aqui. Ele tem um reservatório aqui com a quantidade de óleo, tá?
E ele tem uma bombinha elétrica, que seria uma bombinha igual aquela de limpador de para-brisa, que a gente você aciona o botão lá, ele joga água no para-brisa. O que ele vai fazer? Ele vai empurrar esse óleo de dentro do reservatório para dentro da tubulação. Eu só vou fazer o quê? Abrir a válvula, eu vou ter um gatilho na minha mão e aperto esse gatilho, ele vai o motorzinho liga, quando saiu só óleo na mangueira, está sangrado lá, no caso, o meu sistema. Sem precisar, no caso, ninguém bombar, fazer alguma coisa assim. O problema de bombar o freio, quando a gente está com um cara que nunca trocou óleo de freio, tá tudo sedimentado, tudo fodido o sistema, tá? O que o cara faz? Ele começa a bombar e dá um curso muito longo no pedal de freio. Às vezes as gachetas ou os anéis de vedação que tem interno, ele passa de uma posição para outra, ou vai passar em cima do sedimento, ou sei lá, onde teve uma corrosão, que fez um orifício, um buraco lá, no caso, no metal, aí ele vai danificar, no caso, a gacheta, tá? E aí vocês não conseguem mais sangrar o sistema, porque vai dar dano contra a pressão, que a gente chama, ou vazamento interno. E aí, na hora que vocês pisar, em vez de o óleo ser mandado para a roda, ele vai ser mandado de novo para o reservatório. Tá? Então, eu posso ter um defeito, vamos colocar assim, o defeito, por exemplo, de um sistema hidráulico, quando ele está com um problema, por exemplo, no cilindro mestre, você pisa, a tendência do pedal ir abaixando até ficar na tábua. Tá? Por quê? A hora que você travar o pé, que ele tem que ser, no caso, naquela posição, ele começa a vazar internamente e o óleo que está sendo pressurizado para o sistema, ele começa a dar retorno. Tá? Qual que é o inconveniente disso? Às vezes você vai fazer uma frenagem rápida, tá? Ou uma frenagem muito devagar, que você vai parar na esquina, que você vem querendo diminuir a velocidade, você passa direto na esquina. Porque quando você vê, o pedal vai lá na tábua. Em vez de ele travar e fazer a pressão aumentar, ela começa a vazar e passa, no caso. Tudo dando retorno, no caso, para o reservatório. Tá? Entenderam isso aí, gente? Sim, professor. Outra coisa, prestem atenção. Se um dia chegar lá na empresa que você está trabalhando, chega, sei lá, uma caminhonete dessas pequenininha, levezinha, ou sistema de transporte, uma van, e o cara fala assim, olha, tá sumindo o óleo do reservatório de freio. Para onde está indo? Aí você vai procurar nas rodas e não acha vazamento nenhum. Tá? Você já pegou isso lá? Você já pegou isso lá, Diego? Vazamento que não aparece nada? Não, professor. Então, o seguinte, quando eu pegar um vazamento que não aparece nada e está sumindo o óleo, no caso do sistema, tá? Vocês vão ter um vazamento para dentro do hidrovácuo, ou a cuica, no caso, o pessoal chama auxiliar de frenagem, o hidrovácuo. Do servo, professor? Do servo. Então, o que acontece? O cara fica procurando onde que está o vazamento, ele vai na roda dianteira direita, dianteira esquerda, vai na traseira, isso, aquilo, olha a tubulação e nada. Só que isso aí já, no caso, um negócio para os mecânicos mais velhos, já é um negócio tranquilo. O cara vai lá, afasta o cilindro, na hora que ele afastar, tem quase 1 litro, 2 litros de óleo lá dentro do servo. Porque o cara vai socando, ele vai apertando aquilo, o óleo vai enchendo aquela câmara, até ela ficar cheia. E o pior de tudo isso é que esse óleo em contato com aquele material vai destruir tudo, vai enferrujar toda a parte de dentro daquilo. Tá? Então tomem cuidado. Aí se pegar um defeito, o cara chegar lá falando para vocês que está com vazamento e não acha o vazamento, primeira coisa é só afastar. Tira 2 parafusos, afasta e vê se não tem óleo atrás ou está escorrendo óleo atrás do cilindro, que vocês vão ver que ele tem um furo lá que permite isso. Alguns modelos hoje, ele põe esse óleo aqui para vazar, ele tem um ladrão, não dentro, no caso, que vai para dentro lá da cuica, ou no servo freio.
ela tem um ladrão no final do cilindro mestre ali, é um furinho. Então, se você vê que está escorrendo óleo ali, também é problema no caso de desgaste dessa gacheta, a última gacheta que a gente tem do sistema. Tá? Aqui, só para vocês entenderem, a gente tem cilindro de ação simples e ação dupla. Hoje, na atualidade que a gente tem, não tem mais, a não ser que seja, por exemplo, um atuador hidráulico, por exemplo, da embreagem, um atuador hidráulico, por exemplo, que é de um servo pneumático e tal. Então, aí ele tem um cilindro só. Mas para freio, que são usados em caminhonete, usados lá em van, usados em esses caminhõezinhos leves, tá? Ou que são derivados de van, vocês vão ver que ele tem todos eles duplo, tá? É como se eu tivesse 2 cilindros, um no rabo do outro, tá? Ou uma sequência, ou em série, um em relação ao outro, tá? Esse aqui era um que era usado simples, isso aqui está em desuso. Era usado todos os carros mais antigos. Se eu pegasse lá desde sei lá, de uma F75, C15 e tal, era nesse modelo aqui, os Corcel, aqueles carros velhos, tudo desse jeito. Eu tinha, se eu tivesse um vazamento aqui, eu perdia, no caso, o freio no carro inteiro, tá? E depois veio essa sequência. Então, eu tenho aqui ele em série, então eu tenho um freio aqui e outro freio aqui. Então, eu permaneço com duas frenagens sempre em dois, no caso, duas rodas, né? Ou em 2 circuitos diferentes. Só para a gente entender aqui, vocês lembram que a gente falou lá no começo, por que a gente tem que furar ou tem que ter um respiro em alguns sistemas? Então tá aqui, ó. Esse respiro que ele mostra aqui, ó, é como se fosse uma lata de óleo que a mãe da gente furava 2 buraquinhos na lata de óleo para escoar. Se eu fechar esse cara aqui e não tiver nenhum escoamento, esse óleo aqui não baixa. Eu não consigo fazer ele baixar aqui no sistema. Aí vai dar falta, no caso de hidráulico, óleo hidráulico, para acionar o sistema. Tá? Isso não fica legal. Tá? Aí, por outro lado, a gente tem aqui furo de alimentação, tá? Furo de compensação, gacheta, no caso de borracha, carcaça, câmara de pressão e câmara de alimentação. O que vem a ser isso? Gente, vamos lá. Respiro, tá aqui, ó. Esse cara aqui em cima, tá? Deixa eu só ver. Não vai aparecer aqui nesse outro. Então, esse respiro aqui em cima. Furo de alimentação. O que é furo de alimentação? Vocês estão vendo aqui, gente, que tem um furo aqui e um furo aqui. Esse cara tem um furo aqui e um furo aqui. E os diâmetros que vocês estão vendo aqui são diferentes, tá? Então, o que acontece? O furo de alimentação é grande, que é esse cara que vai atrás do êmbolo aqui, ó. E o furo de compensação, ele é menor aqui e menor aqui. Então, na hora que eu piso nesse pedal aqui, essa gacheta que vocês estão vendo aqui em preto, aqui tem outra gacheta, aqui tem uma gacheta. Essa aqui é uma gacheta intermediária. O que ela faz? Ela expande, abre as bordas dela, vai começar a acionar esse cara aqui, vai fechar esse cara e começa a pressurizar o circuito. Quando ele começa a pressurizar, ele fechou esse furo aqui e começa a pressurizar aqui embaixo. E que vai lá, no caso, mesma coisa aqui. Começa a pressurizar e vai para o circuito que ele vai estar alimentando. Tá? Tá, beleza. Isso é alimentação. E na hora do retorno, o que acontece? Alguém já parou para pensar aí? Ele só volta o óleo, beleza? Acabou? E daí? Então, gente, essa mola aqui, ela vai ser, no caso, comprimida e essa mola vai ser comprimida. Então, aqui eu tenho a câmara de pressão, que é essa daqui. Qual que é a câmara de alimentação? Essa que está atrás do êmbolo aqui e essa que está atrás do êmbolo aqui. Então, as câmaras de alimentação. E as gachetas, igual eu falei para vocês. Só que aqui é o seguinte, quando eu tiro o pé rápido do pedal de freio, a ação da mola aqui é mais rápida, por exemplo, que o fluido. Ocorre a depressão na cabeça dessa gacheta aqui. Aqui não, aqui é essa vedação. Aqui acontece tudo aqui. Ela fecha os lábios aqui, fecha os lábios aqui, fecha os lábios aqui, e ajuda o quê?
a passagem do óleo para ele voltar rápido, na verdade. Ele vai fazer o movimento de retorno rápido, tá? E ele vai estar pronto, no caso, para ser acionado de novo. Quando chegou no final de curto, o pistão aqui voltou totalmente. Ele vai estar preparado na hora que vocês empurrar, vai abrir, no caso, novamente essas gachetas aqui e vai auxiliar no retorno. Essa aqui ela é montada ao contrário, porque ela vai tender a empurrar esse óleo aqui para dar o retorno para dentro do reservatório. E o que vocês estão vendo aqui? Aqui eu tenho um reservatório, aqui eu tenho outro reservatório. Se baixar muito o nível, eu tenho esse separador aqui, que mesmo se vazar um sistema, entrar ar aqui para dentro do sistema, o outro continua com, no caso, óleo. E permanece o quê? Funcionando o sistema de freio hidráulico. Tá? Em duas rodas. Ele perde freio em duas rodas e permanece em duas. E o que como é que eu vou identificar isso? Vai aumentar o curso do pedal. O que é o curso? Vai começar a frear com ele mais baixo. Então, aquilo que eu costumava encostar o pé ali, ele já freava, eu vou ter que ir lá empurrar até quase lá no final para ele estar fazendo a frenagem. São duas condições. Essa condição aqui de estar com vazamento interno, tá? Ou não está funcionando um conjunto, ou ele entrou ar, e a outra condição é que se desgastou lona, desgastou, no caso, pastilha. Também vai baixar o pedal de freio. Tá? A gente tem que ficar ligado em relação a isso daí. Porque vocês hoje vão mexer com caminhão, mas vai que, por exemplo, eu quero fazer um serviço numa van, numa caminhonete, ela vai usar, no caso, o sistema hidráulico. Tá? Que daí a gente fala que é diesel leve. Aqui os furos que a gente estava falando, o furo maior é o de alimentação e o furo menor aqui de compensação. Tá? O que acontece quando o pé de bicho, no caso, pisa aqui, olha, fechou o furo de compensação e começa a aumentar a pressão. E ele direciona o óleo, no caso, para os atuadores, que é o cilindro de roda traseira, cilindro de roda dianteira. Tá? Ou freio a disco ou freio a tambor. Aqui a gente tem a questão de flexão, no caso da gacheta, e o vácuo, no caso parcial, que é gerado aqui na hora da ação da mola que a gente vai ter. Esse vácuo aqui, no sistema hidráulico, não é vácuo, é uma pressão negativa, tá? Porque a mola vai ter ação mais rápida, por exemplo, que o quê? Que o fluido, tá? Por ela ter uma pressão mecânica maior que, no caso, a pressão de retorno do hidráulico. Aqui só para a gente entender, ó, tá aqui, ó, como é que está funcionando esse retorno, no caso que vai todo o circuito, vai voltar na câmara aqui e vai dar retorno para dentro, no caso, lá do cilindro, ou do reservatório, tanque, que o pessoal chama, no sistema hidráulico. Então, o alívio de pressão é progressivo, por causa, aí tem o furo de compensação, que ele acaba retornando para o reservatório. Pisou, o que o cara vai fazer aqui? Ó? O processo esse que está, no caso, todo pontilhado, mostrando para vocês como é que vai estar acionando o conjunto e acionando os sistemas. Então, eu tenho aqui o freio traseiro, que é um freio a tambor, e aqui um freio dianteiro com freio a disco. Tá? Aí ele mostra a falha numa câmara. O que é a falha numa câmara? Tá aqui, ó. Acionou, só que, sei lá, tem ar, vazou um cilindro de óleo, ou tá com uma tubulação quebrada, um flexível estourado, alguma coisa assim. Ele mantém freio nessas duas rodas. E vice-versa, ele vai fazer aqui, tanto na câmara primária, que é essa aqui que ele está mostrando, e a câmara secundária. Então, se eu fizer o contrário, ó, o pedal ficou baixo e acionou aqui o conjunto. O contato mecânico do pistão aqui chega no final de curso e vai fazer acionamento. E aqui, o contrário, não funcionou, por exemplo, o eixo ou a câmara secundária, mas acionou o primário. Tá? Então, a gente tem aqui
como é que ele vai estar, no caso, sendo atribuído e como é que ele vai estar funcionando. Logicamente, quando eu tenho uma condição dessa, que é a câmara secundária que está... Aqui o curso vai ficar mais baixo ainda, por causa que ele tem limite aqui no caso desse camarada, tá? Professor, peguei isso aqui, está estragado o reparo, está estragado o cilindro. O que eu vou ter que fazer? Trocar só o reparo, essa parte interna? Hoje não compensa fazer isso. Hoje compensa substituir inteiro. O custo-benefício hoje não compensa você ficar, eu vou trocar só a parte interna, as gachetazinhas, isso aqui. Não, tá? Então vai lá, é melhor você gastar um pouco mais comprando o conjunto inteiro, que você comprar um reparo desse e o cilindro está danificado no final de curso aqui, na hora que pôr um reparo novo, ele começar a vazar naquela posição. Tá? Então seria conveniente trocar o cilindro inteiro. Tá? Às vezes vai acontecer de vocês ter que usar só o reservatório. Só que o reservatório é mais fácil de eu desencaixar ele aqui no caso do cilindro e tirar ele do que eu comprar ele com tudo, tá? Que às vezes só vem só o cilindro realmente, o reservatório não vem. E aí lavar, uma das coisas boas do freio hidráulico é que se vocês jogarem água, tá? É o único óleo que vai misturar com água e tira. Ele escoa. Não fica com gordura, não tem lubrificação, não tem nada. Então, na hora que vocês jogarem água, pelo o processo que ele se mistura facilmente com água, eu elimino todo o óleo, tá? O fluido hidráulico. Aquilo que eu havia falado para vocês, vazamento no caso do cilindro aqui para dentro, no caso da câmara, aqui, ó, que é o nosso servo, na verdade, aqui, ó, servo freio, tá? Vai baixando o nível aqui, você não sabe para onde vai, tá funcionando, tal, mas ele continua com freio normal, mas ele começa a dar esse tipo de vazamento aqui para dentro, no caso dessa câmara que a gente tem do servo freio. Que essa câmara aqui, a gente vai ver que a finalidade dela, o que é? Diminuir o esforço físico de quem? Do motorista. Que na verdade seria o quê? O que é um servo? Gabriel, o que é um servo para você? Um servo, professor? Servo? O que é um servo? Eu tenho um servo motor, eu tenho um servo freio, eu tenho um servo para me ajudar lá em casa, um servo para me servir. O que ele está fazendo para você? Hã? Eu acho que ele faz o acionamento, né? É um componente que faz o acionamento do sistema de freio. Uhum. Auxilia. Então, tudo que nós tivermos no sistema, que pode ser um servo, que nesse caso aqui é a vácuo, eu posso ter um servo pneumático, eu posso ter um servo elétrico, eu posso ter um servo que pode ser um comando eletrônico ou pilotado, aí depende no que a gente está utilizando. Nesse caso aqui exclusivo, que a gente está vendo aqui, que é para uma van, caminhonete aí e tal, ou mesmo para os veículos leves, é um servo que ele é usado em função do funcionamento do motor. Porque o motor, quando ele funciona, ele gera vácuo. Então, esse cara aqui, ó, é chamado de servovácuo ou hidrovácuo, porque ele trabalha uma parte hidráulica, tá? Que é a parte de acionamento, e vácuo é o que aciona, ajuda a auxiliar, no caso, a fazer esse acionamento. Tá? Como é que vai funcionar isso daí? Tá? Esse cara aqui, gente, ele funciona da seguinte forma. Deixa eu pegar ele aqui na frente para a gente dar uma olhadinha. Tá aqui. Ele está falando que normalmente é pegado na parte de vácuo do motor. Aqui eu tenho a câmara de vácuo ou câmara dianteira e depois eu tenho a câmara traseira. Quando vocês não pisaram no pedal, eu tenho pressão aqui atmosférica aqui, pressão atmosférica aqui. Quando eu tenho duas pressões iguais, tem diferença de potencial? Tem ou não? Duas pressões igual. Vamos supor que aqui tenho 750 milímetros de HG e aqui eu tenho 750 milímetros de HG. Tem algum movimento esse diafragma ou não?
Não. Eu acho que sim, professor. Não. Vamos pensar diferente, gente. Quando eu tenho duas forças em equilíbrio, ela não tem movimento. Entenderam? Sim, sim, sim. É a mesma coisa. Se eu pegar assim duas caixas d'água da mesma altura, tá? E for pondo água nas duas, até na mesma altura, e não mudar a altura uma da outra, o que vai acontecer? Vai equilibrar e parar naquela posição. Mas se eu fizer o contrário, erguer mais uma do que a outra, a pressão daquela que eu ergui vai ser maior. O que vai acontecer? Essa outra aqui vai começar a transbordar, tá? Então, a gente tirou o equilíbrio. Então, eu tenho, no caso, uma diferença de potencial, que a gente fala, tá? Então, para a gente funcionar esse cara aqui, eu dependo de uma diferença de potencial. Como é que eu faço a diferença de potencial num servo desse? Essa mangueira aqui, essa aqui, a válvula aqui, que a gente fala de retenção de vácuo, ela vai diretamente no motor. Esse cara aqui sempre vai estar puxando. O motor vai estar o quê? Sugando para dentro dele. Quando eu não pisei no pedal, ele suga aqui e suga aqui. Então ele tem vácuo aqui e vácuo aqui, na câmara traseira e na câmara dianteira. Quando você pisar no pedal de freio, o que vai acontecer? Ele vai fechar a passagem de vácuo aqui, vai ter uma pressão aqui atmosférica. Na hora que eu tiver uma pressão atmosférica aqui e aqui eu tiver vácuo, o que vai acontecer? Eu tenho a diferença de potencial. Entenderam? Quando eu tenho essa diferença de potencial, o que acontece? A força gerada ou o vácuo gerado pelo motor vai ajudar eu a fazer o quê? O acionamento desse conjunto. Tá? E aí vai diminuir o quê? A força que você tem que fazer para acionar o pedal de freio. Tá? Então, quando eu tiver um servo, no caso, a vácuo, ou um servo hidropneumático, então eu vou ter um sistema que vai, através, no caso, de um outro elemento, ajudar você a estar, no caso, acionando. Nesse caso aqui, um servo, ou a gente está falando aqui um servo, um hidrovácuo, o vácuo do motor ajuda você a acionar o sistema de freio. Isso quer dizer que se eu desligar o motor, o que acontece com o pedal de freio? Ele vai ficar, no caso, mole ou vai ficar pesado? O que vocês acham? Fica pesado. Fica pesado. Por quê? Vocês estão vendo aqui que tem um mola aqui. Eu vou ter que acionar tudo isso aqui mecanicamente, gente. Então, quando eu desligar o motor, eu vou ter, no caso, vai prejudicar o meu sistema de freio. Então, se eu tiver um carro lá, sei lá, uma van, uma caminhonete que eu desligar e querer descer, no caso, uma ribanceira, uma clive, a hora que você pisar no freio, você vai ter que fazer muito mais esforço no pedal de freio para acionar o sistema de freio do que quando ele está ligado no caso, motor do veículo. Tá? Um teste bem bobo que vocês podem fazer. Pisa com o motor desligado, tá? Encepado, tá duro. A hora que você der a partida, o que vai acontecer? O pedal vai baixar um pouco. Por quê? O sistema vai ajudar você a acionar mais o pedal de freio. Quer dizer que o meu sistema, o meu servo, está funcionando 100%. E ao contrário, gente, o que eu posso fazer? Motor funcionando, o pedal está macio, beleza. Desligo o motor. A primeira e segunda, no caso, pisada que você der no sistema de freio, o pedal ainda está macio, porque ele tem uma reserva de vácuo, tá? Só que daí, quando você continuar pressionando, o que vai acontecer? Vai encepar, vai endurecer o pedal de freio, tá? E se por acaso, na hora que vocês estiverem com o motor funcionando, vocês estiverem escutando dentro do carro, ou dentro, no caso da caminhonete, ali, um barulho que parece um vazamento de ar. O que é? Quer dizer que esse diafragma aqui, ó, tá furado, tá dando uma passagem porque o vácuo tá passando ali, tá fazendo uma ressonância. Tá? E em alguns casos ele altera a marcha lenta, a rotação começa a subir porque essa quantidade de ar não está sendo dosada pelo motor. Se for motor diesel, muito difícil aparecer, no caso, esse problema de alterar a rotação. Mas se for um carro álcool, GNV, uma caminhonete dessas aí que é flex, vocês vão ver que altera totalmente. Vocês vão ver que começa a dar um ruído como se tivesse um vazamento, no caso de um pneu.
na parte interna, tá? Seria aí um problema que está relativo a nosso problema aqui do hidrovácuo, tá? Recondicionar isso, gente. Isso aqui é selado, ele vem travado de fábrica. Tem caboclo aí que diz que faz isso, mas eu já vi cara trocar 6 vezes para dar certo uma vez, tá? Imagine o trabalho que às vezes você tem que desmontar o painel, às vezes do carro lá inteiro, ficar de ponta cabeça do caminhonete lá para você mexer nisso. E chegou lá, não deu certo, vou ter que tirar de volta. Fazer isso 6 vezes, um negócio que era para você fazer em um dia de serviço, você leva 2, 3 dias de serviço. Então, para quem trabalha fazendo manutenção, é perca de dinheiro, tá? E hoje o custo-benefício disso também mudou. Antes era caro você ter esses sistemas. Hoje, como é feito em larga escala, o custo operacional desse cara aqui baixou muito o custo. Então é mais fácil trocar ele, e tem diversas marcas no mercado também para ser colocado. Logicamente, procurem uma marca que seja fornecedor aí do veículo ou uma marca de confiabilidade. Não adianta querer colocar aquela marca capeta, igual vocês já viram falar aí, que vai ter, no caso, problema de peça, de qualidade da peça. Tá ok? Ok, professor. Ok. Essa válvula que vocês estão vendo aqui, ó, essa válvula aqui é uma válvula unidirecional. O que é uma válvula unidirecional, gente? É uma válvula que ela vai passar somente num sentido. Então, ó, ele está mostrando aqui saída para o coletor. O coletor, o que ele está fazendo? O motor está funcionando, ele está gerando só vácuo, ele está só sugando. Então, quer dizer que isso aqui está, no caso, sempre aberto. Quando vocês desligarem o motor, essa mola que ele tem aqui, o prato, ela vai fechar aqui a entrada de novo, evita vir sujeira, pó, o que for aqui dentro. Só vou ter um problema nisso aqui se essa válvula aqui, ela desgastar alguma coisa, ela vai começar a gerar ruído, bater. Parece que tem alguma coisa solta dentro dela, quando ela está funcionando. É como se o vácuo tivesse... Então você vai lá, fica procurando aquilo no motor, quando você chega no sistema de freio, você vê que é aquele ali que está fazendo barulho. Essa válvula tem como trocar, tá? Ou se eu tiver um vazamento na mangueira que sai do coletor, no caso de admissão até aqui, também pode alterar, no caso, a resistência do pedal e, no caso, dependendo se o tipo de combustível que você usa nesse motor, alterar a marcha lenta. Diesel, aquilo que eu falei para vocês, não altera porque ele vai ter uma bomba gerador de vácuo. Agora, o motor a gasolina, álcool, GNV, todos eles têm, no caso, o próprio vácuo gerado do motor, tá? Aqui eles mostram o funcionamento, gente. Eu estou dando uma corrida aqui porque para nós terminarmos, que para semana segunda-feira a gente começar e já ver a parte de pneumático. Tranquilo? E no sistema pneumático a gente não tem aqui um servo, freio no pneumático. Servo freio pneumático não tem, porque lá você liberou e vai ter a pressão, no caso do reservatório, e vai liberar e vai, no caso, fazer a frenagem. Tá? Não tem um servo para acionar o sistema pneumático. A não ser que eu tenha, no caso, igual eu voltar aí para trás, aí tem uns caminhão, quando começaram a lançar, que era da Volkswagen, caminhão, por exemplo, da Mercedes, alguns Chevrolet, Ford, que ele era misturado, sistema hidráulico e pneumático junto. Aí era uma michorna, na verdade, né, gente? Ele tinha a misturar os dois sistemas para estar funcionando. Aqui, como é que ele vai estar acionando? Se a gente pegar aqui, ó, aqui ele está desacionado, motor ligado só. Então eu tenho vácuo dos dois lados, está em amarelo. Quando eu pisar no pedal de freio, o que aconteceu? O vácuo está desse lado aqui, só que aí a pressão atmosférica entrou na câmara de ar traseira. Então eu tenho a diferença de potencial, auxilia eu, no caso, acionar o quê? O servo ou o sistema hidráulico, tá? E aí ele descarregado novamente, ó, retorno. Então o que acontece? O ar é jogado para fora, ele vai fechar e vai gerar vácuo dos dois lados novamente e, no caso, vai voltar ao funcionamento dele.
tá? Situação de equilíbrio, o que que é? O cara manter o pedal aqui travado numa posição. Aquilo que eu falei para vocês, pedal duro, o que checar, diafragma, borracha, contaminação, desgaste, válvula de retenção de vácuo, mangueira, conexão, motor não pode estar desligado, tá? Então, algumas coisas que o cara tem que prestar atenção em relação a isso daí. Tranquilo? Joia? Essa válvula reguladora de pressão, gente, essa válvula reguladora de pressão aqui, vocês vão ver que ela é única e exclusivamente para alguns veículos hidráulicos. Ela é colocada ou na saída, no caso, do cilindro mestre, ou ela é colocada na suspensão. Então, eu vou ter uma válvula reguladora de pressão sensível à pressão e uma válvula reguladora sensível à carga. Qual que é a função? Vocês estão vendo que o cara freou aqui, o peso foi tudo para frente, né? É eu equilibrar o peso da traseira com a dianteira. Então, a gente faz 50%, 50%. Tá? Por isso que a gente, no caso, usa válvula reguladora de pressão no circuito. Se a gente pegar aqui, ó, falar de inércia, belezinha. Aí ele coloca aqui a situação de carga, tanto num quanto o outro, né? A distribuição. Essa aqui é uma válvula, no caso Vargas, que eles estão mostrando aqui para algumas utilizações, que é colocada na saída, no caso do cilindro mestre. Tá? Como é que ela se comporta? Ela tem uma mola que é calibrada aqui para estar acionando esse cara e dar a passagem de óleo. Senão, não passa. Tá? Aí, como é que ela é feita a regulagem dela, que é a passagem do óleo. Então, o óleo está aqui, o hidráulico está aqui, vai liberar aqui, ó. Ela tem uma resistência aqui no sistema. Então, ele equalizou e a frenagem, tanto de um quanto do outro. Rodas traseiras. Aumento da pressão. E esse aqui é usado na linha Ford, tá? O corte aqui, 30 kg centímetros aqui quadrados aqui. Então, ela já é pré-determinada, não tem como eu, no caso, trocar e colocar uma mais forte, mais fraca, alguma coisa assim. Então, ela já vem especificada pelo fabricante, tá ok? E essa outra aqui, gente, ela mostra o funcionamento, depois vocês dêem uma olhadinha. Essa outra aqui é ligada na suspensão, tá? Então, conforme eu ponho carga na suspensão, ela movimenta esse gatilho, abre e fecha aqui, vai dar maior ou menor abertura aqui para acionar ou desacionar mais essa válvula, distribuindo a pressão na roda dianteira e roda traseira. Tá ok? Olha lá. Ok, professor. É usado em algumas caminhonetes. Tá? A parte de distribuição, porque equaliza, né? Tem muita gente que fala que é válvula equalizadora, na verdade, de frenagem, mas é uma válvula de regulagem. O que realmente, no caso, essas válvulas faz? Evita o arrasto da roda traseira. Tá? Porque quando a gente arrasta a roda traseira, eu perco dirigibilidade. O carro tende a rodar. Aí ele faz com o veículo com carga e sem carga, ele não vai ter deslocamento de massa, né? E aqui algumas coisas que os caras fazem teste de sistema de freio, uma pista normal, pode ser com pedra, terra, pó, o que vocês forem aqui, molhado, não molhado. Outra com gelo, que o pessoal também faz teste, ou água e seco. Então, e hoje com o sistema de freio ABS eu consigo muito mais efetivamente acertar isso, tanto para o freio pneumático quanto o freio, no caso, hidráulico. Sem contar, gente, que eu controlo também, no caso, dirigibilidade em função do sistema de freio também. Tá? O carro não tende a sair de dianteira, traseira, que vai estar acionando o sistema quando eu tenho a necessidade. Tá ok? Beleza? Ok, professor. Beleza. Fechamos essa parte de hidráulica. É pouco usado, no caso, para quem mexe com caminhão pesado, igual vocês estão trabalhando. Mas se vocês forem trabalhar com alguns caminhões pequenos ou a diesel leve, usa muito. Tá? Então, quem mexe com caminhonete, com van, acaba, no caso, mexendo muito com isso daí.
A Volks não tem, mas agora tem o Delivery lá, que é pequenininho, mas eles ainda também usam sistema pneumático, por causa que ele trabalha com motor grande, né, Diego? Aham. Então tá joia, gente. Bom final de semana para os senhores. Se cuidem, moçada. Obrigado. Valeu, professor. Obrigado. Também. Alô, professor. Alô, você falou alguma coisa, Gabriel? Falei, tudo de bom, professor. Professor também, então. Valeu. Valeu, professor. Tudo de bom. Vai.